curso de Teoria e Metodologia da Conservação e Restauro. Na nossa primeira aula, a gente vai ver premissas das intervenções, então fundamentos, né? Quais foram, o que essa proposta, né? O que essa teoria contemporânea, né, da restauração significa para os profissionais do restauro do século XXI, né? Então, os cânones da conservação e restauração tiveram suas estruturas abaladas com esse livro, né? Com essa publicação, né? Após a publicação desse livro, né, de Salvador Vinhas, a gente falou, epa, peraí, né? E eu trago todas essas questões, né? Como eu comentei, é uma aula praticamente, talvez um pouco massiva, mas de muita informação. Eu gosto sempre de trazer na primeira aula, né? Sempre nas nossas... o nosso segundo slide sempre vai ser esse programa, sempre vai ter esse acompanhamento, né? Sobre o que a gente vai falar. Então, como eu já expliquei, as nossas 4 primeiras aulas baseadas na teoria contemporânea da restauração do Vinhas e as nossas 4 restantes aulas da Bárbara Appelbel, né? Da metodologia e tratamento de conservação. Salvador Munhoz Vinhas, né? Aqui ele e o seu livro, né? A sua teoria. Ele não é assim tão gatão quanto o Brande, que a gente gosta tanto de usar, né? A Fran não conhece ainda o Brande. Na nossa próxima aula, né, eu falo sobre as teorias clássicas, né? Porque não há como a gente contestar essas teorias clássicas se a gente ainda não as conhece, né? Então, hoje a gente vai falar basicamente assim, esses princípios, né? Principalmente, a gente vai falar muito sobre as definições de conservação, restauração, conservação preventiva, né? Então, esse é o Vinhas, né? Ele desde 98, agora fiquei na dúvida se é 89. Desde 89, ele está na Universidade Politécnica de Valência, né? Então, ele é conservador restaurador, né, do Instituto de Restauração do Patrimônio. Ele é professor titular e atual diretor do Departamento de Conservação e Restauração da Universidade Politécnica, né, espanhol. Ele é autor e empreendeu uma ousada discussão sobre esses paradigmas, né, quase dogmas da área da preservação do patrimônio cultural. Então, ele é graduado em Belas Artes, né, assim como eu e alguns aqui, PhD pela Universidade de Harvard, né? Ele tem vários prêmios, né? Ele foi o primeiro espanhol a receber o título de Fellow International, né? Do Instituto de Conservação Histórico e Artístico, né? Dos trabalhos de conservação, né? Ele é reconhecido por suas obras da teoria da restauração, principalmente, ele ainda é atuante, bastante atuante, ele ainda dá aula, né, como eu comentei, e a sua teoria, embora não seja tão antiga, né, ele é de 1900, deixa eu até ver, ele nasceu no ano da teoria do Brande, se eu não me engano, ele é de 1963, então ele está muito ativo ainda, né, isso, 1963. E essa teoria ainda é muito pouco usada, as pessoas sabem que existe, mas ainda não usam tanto, né? Então, nessa aula de hoje, eu acho que é importante a gente falar sobre essa identidade e fundamentos da restauração. Eu trouxe aqui essa imagem, que é a minha imagem de fundo. Quando eu estive nessa igreja na Geórgia, né, a Geórgia perto da Armênia, tá? Não é Estados Unidos, eu estou falando de uma outra região. Eu me admirei muito com a intervenção e falei, uau, olha, ele respeita todas as características. Eu estava ali só pensando em Brande, né? Olha, reversível, identificável, e
né? Ele não cria um falso histórico. Uau! Esse restauro é perfeito, né? Essa restauração foi feita, embora na Geórgia, foi feita por um escritório da Itália, né? Que passou num concurso esse projeto e fez. Ele realmente ele respeita essas premissas, né? Que a gente está tão acostumado, né? E eu achei interessante porque depois que eu reli em português, né, o livro, que eu comecei a compreender melhor, né? Eu falei, peraí, né? Será que é um bom restauro, uma boa intervenção de restauro, né? Será que todos esses conceitos que eles estão usando de conservação, né, restauração, será que o conceito de restauração que eles estão adotando, né, de Brande, Carta de Veneza, será que tudo isso não é um pouco já discutível, né? Achar que as coisas demorem um pouco mais para nós é normal, mas eles estão anos-luz à frente. E a teoria contemporânea da conservação e restauração ela não é tão antiga, né? Então, o patrimônio cultural, né, de um povo, né, ele compreende essas obras materiais e não materiais, né, que expressam a criatividade desse povo, né? Então, a língua, os ritos, as crenças. Esse é um templo católico, né? Ele não é católico, desculpa, gente. Eles são ortodoxos, perdão, desculpe. Eles são ortodoxos, então ele está dentro de todos os conceitos ortodoxos, né? Então, esses ritos, né, essas crenças, os lugares, os monumentos históricos, né, esses conceitos que a gente traz repetidamente, né, de tanto reproduzir, né? Então a cultura, as obras de arte, os arquivos, né, e bibliotecas, pela própria definição do ICOMOS de 85, que a gente massivamente reproduz e acha que está lindo, coloca em projeto, né? Tira uma foto e faz uma frase de efeito. Então, entende-se por patrimônio cultural material as práticas, né? Essas representações, expressões, conhecimentos, técnicas, junto com instrumentos, né? Objetos e artefatos. Então, toda essa história, tudo que aconteceu, né? Por que esse templo precisou passar por um restauro, né? O que aconteceu nele? Né? Vocês olhando aí não sabem, mas isso é consequência da guerra, né? Então, até que ponto, né, essa intervenção não interfere nessa história, né? Então a gente vai trazer um pouco isso também, né, sobre, mas é restauro, né? O que é exatamente restauro? Então, esses objetos, né, e lugares culturais que eles são associados, né, que as comunidades, os grupos, e em alguns casos, né, os indivíduos reconhecem como parte integrante do seu patrimônio cultural e transmitem, né, de geração em geração. Então, esse daí é mais ou menos o nosso conceito sobre, né, o que é patrimônio, o que é que a gente está restaurando, afinal, né? Qual é o nosso objetivo com isso? E, principalmente na nossa aula 2 ou 3, agora não estou bem certa, né? A gente vai discutir muito essa coisa do objeto, né? O objeto de restauração. Quem a gente está, o que exatamente a gente está querendo preservar. Então, tudo isso entra, né, como um diferente da teoria do Vinyasa. Então, o que exatamente se busca com isso? Então, ele começa o seu capítulo número 1, os nossos temas de aula são sempre os nomes dos capítulos do livro, tá, gente? Eu estou usando realmente o livro dele como base, tá? Então, tanto a conservação como a restauração são um estado mental, uma matriz pessoal de escolhas, né, formativas, técnicas, estéticas, culturais, políticas e metafísicas. Quando entra a metafísica, eu nem discuto, porque isso, para mim, é muito além, né? Eu
por acaso do destino, né, tem um companheiro que é formado em filosofia, né, eu nem entro, né, ele que entenda das metafísicas, né, mas quais são, né, o que são essas restaurações, né, que estado mental é esse? Então, a teoria contemporânea da restauração é literalmente contemporânea. Ela está crescendo e se estende. Então, ela não é fechada. Esses conceitos, eles não estão bitolados, eles estão em discussão. Então, dentro do contexto da prática de intervenção do patrimônio histórico, né, eles estão dispostos diversos conceitos e atribuições, como intervenção, conservação, restauro, reabilitação, né? Entre outros. A gente está sempre entre aspas, fazendo alguma coisa. E será que a gente realmente sabe o que está fazendo com esses termos? Será que esses termos são os corretos? Né? Vocês falaram muito sobre conservação preventiva. E eu termino a nossa aula, ainda faltam alguns slides e quase uma hora, com quase uma provocação sobre esse termo, né? Sobre a falácia desse termo. Então, né, entre outros termos, né, que orientam e estabelecem a preservação de bens culturais mediante a administração dos órgãos responsáveis pela orientação e aprovação dessas intervenções. Então, nesse sentido, apresentam-se as principais definições que traduzem esse processo. É comum, eu vou dizer algo que eu usei durante muitos anos. Para aprovação de projeto, dentro desses órgãos públicos, eu dizia assim, gente, ó, cita Brand e cita qualquer um dos artigos da Carta de Veneza. É batata, é aprovado. Eles não vão nem ler o resto. Porque se criou essa relação, se é Brand, se é Carta de Veneza, tá ok. Né? Existem tantas outras cartas, a Carta de Bogotá, existem tantas outras formas, né? Existem tantas outras diretrizes, mas a gente está bitolado, a gente está acostumado a permanecer no que a gente, né, naquela zona de conforto que a gente tem. A gente está... a gente foi orientado dessa forma, né? Como se fosse uma receita de bolo, né? Então, a gente está aqui nesse momento falando sobre a teoria contemporânea exatamente para desmistificar um pouco, né? E também para entender que ela está em crescimento, né? Ela está se expandindo, ainda está sendo discutida, né? Quanto tempo se demorou para que esses conceitos da própria Carta de Veneza, né, eles se consolidassem naqueles 16 artigos, né, 16 poucos artigos, tão bem interpretados, eu mesma, né, eu já dei várias aulas sobre a Carta de Veneza, né, eu já dei várias aulas sobre Brand, eu já defendi Brand com unhas e dentes, dizendo, não, o Brand, além de bonitão, ele é o cara, né, então, quando eu reli a teoria do Vinyasa, eu falei, né, provavelmente eu estava mais madura, inclusive nos meus conceitos, né, nas minhas interpretações, nas minhas obras, né, no tempo que eu tenho de intervenção no patrimônio, né, então eu falei, eu acho, sabe que eu acho que ele tem razão, né, e de repente a gente tem que falar sobre isso, a gente tem que falar sobre esses conceitos. Então, essa primeira aula, principalmente, que eu vou trazer massificamente, né, alguns conceitos muito básicos que são para vocês entenderem, né, que nas próximas aulas vai ter restauração e restauração. E é sobre isso que eu vou falar agora. Né? Então, essa identidade, né, essa diferença entre restauração e restauração.
Carmen, acelerei, né? Eu vou dar uma acalmada. Então, em espanhol e em outros idiomas latinos, né, o termo restauração se emprega indiscutivelmente para descrever tanto o conjunto de atividades próprias do restaurador, né, o que às vezes tem a denominação de conservação e restauração, e este é o sentido que se emprega, né, no próprio título do livro do Vinhas, né, nesse sentido desse conjunto, né, de atividades próprias, né, do restaurador minúsculo, né? Então, com a restauração propriamente dita, né? Então, seria esse conjunto, restauração, né, minúsculo. Isso é como uma atividade, né, própria do restaurador, mas opostas a outras como a conservação ou a conservação preventiva, né? Por enquanto, eu ainda vou trazer esses termos que a gente está mais habituado, né, para vocês entenderem um pouco, né, sobre essa diferença. Talvez agora não tenha ficado claro, mas essa circunstância, né, essa pequena diferença, né, ela produz muita confusão, que dificultaram qualquer reflexão minimamente rigorosa, porque nem sempre é possível distinguir com clareza em que sentido está sendo empregada essa expressão, né, esse restauração, né? Quando que é uma restauração e quando que é outra. Então, em alguns textos, como o Estatuto da European Confederation, né, por exemplo, se evita essa perigosa ambiguidade, né? Então, falando de conservation, restauration, para descrever a atividade do conservador, do conservation, restorator, né? Então, eu falo que a restauração, com R minúsculo, né, ele fala sobre, falando do conservation restoration, para descrever as atividades do conservation restorer, né? Então, essa é a diferença. Na nossa língua, isso não é bem distinguível, né? É sobre isso que eu estou falando. Então, isso é, né, o profissional da conservação, restauração, né? Então, nesse livro, né, ele adota uma convenção similar, né? Então, ainda que por razões de eufonia, né, a tradição, em lugar de se empregar a expressão conservação, restauração, para descrever o conjunto das atividades próprias do restaurador. Simplesmente se empregará a palavra restauração maiúsculo. Então, como com a inicial maiúscula, em que o espanhol se parece mais com o uso normal do termo, né? Então, eu acho que é fundamental eu trazer essa... não se preocupe se ainda não ficou bem claro, porque a gente ainda tem mais alguns slides que basicamente falam só sobre isso, né? Então, a gente vai ter ainda mais sobre, né, essa diferenciação, né, sobre esse restauração para essa restauração. Então, assim quando eu trouxer, né, assim como no livro, quando eu trouxer, né, nas nossas apresentações, né, se referir à restauração no seu sentido amplo, né, como um sinônimo de conservação e restauração, se escreverá restauração em maiúsculo. E quando se falar de restauração, distinguindo-a da conservação e outras operações similares, simplesmente se empregará o termo com a grafia habitual, né? Então, esse pequeno
incômodo, né, que se cria ao tropeçar entre maiúscula e minúscula, se compensa subjamente, né, pela enorme quantidade de ambiguidades que se evita. Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém... Eu estou achando vocês estão quietos e ainda são 8h10. Eu quero ver se eu entendi falar. direito. Essa diferença entre restauração com minúsculo e restauração com maiúsculo. O que eu entendi, que a restauração com minúsculo é a atividade do profissional conservador restaurador. E a restauração com maiúsculo é a ação que a gente vai ter no objeto de intervenção. No objeto, então, a gente vai estar falando de um grupo de ações do profissional, tá? Do conservador restaurador. Então, quando ele estiver em minúsculo, estamos falando do conservador restaurador, né? Da conservação, restauração. Quando a gente está em maiúsculo, né? Então, a gente está falando distinguindo, né, dessa conservação, dessas operações que são, né, similares ao processo, tá? Tatiana, é como se fosse assim, a restauração com minúsculo é esse conjunto de atividades, é uma pessoa que ela está atuando diretamente na restauração, na conservação. E a restauração em maiúscula é a ação gerada por esse profissional. Foi a atitude que ele tomou, a ação que ele tomou, a metodologia que ele adotou, aí seria com maiúsculo. Então, restauração minúscula seria como se fosse a pessoa restaurador. Seria isso? Isso. Isso mesmo, Selma. É exatamente isso. Essa foi a Selma, né? Eu não consigo ver quem foi. Oi, fui eu mesma que eu desliguei. Tá, eu acho. Não, eu não consigo ver porque eu não vejo vocês. É por isso que eu não consigo ver. Então, se vocês levantam a mão, eu tenho acesso à barra de ferramentas embaixo, né? Onde eu consigo ver o chat, mas eu não visualizo vocês. Tá? É isso que eu quis dizer. Mas é exatamente isso. Eu acho que eu identifiquei você pela voz. Estou ficando boa nisso, hein? Então, afinal de contas, né, o que é a conservação? Né? Então, a definição mais que a gente conhece, a gente decorou e ficou lendo lá, né, a teoria da conservação, significa que é a atividade que consiste em evitar futuras alterações no bem. Né? Essa é a definição, né? Então, definições desse tipo podem denominar-se como definições factuais da conservação, porque ocorrem em função de um feito. Né? Então, a atividade será considerada desde que consiga esse efeito. Então, e quando a gente faz uma atividade e não consegue evitar futuras alterações nesse bem, a gente fez uma conservação? Pergunta que fica para os nossos telespectadores, né? Para vocês dormirem ali caraminholando. Será que até hoje eu fiz alguma conservação? Né? Será que eu consegui evitar futuras alterações nesse bem? Né? Então, existe um consenso sobre as funções da conservação em um sentido mais amplo. Né? Então, é a atividade que consiste em manter o que agora temos, nesse momento temos. Né? Em outras palavras, a conservação consiste em evitar ou então prevenir, né, as alterações futuras de um bem determinado. Aí começa a primeira contradição, estou vendo, né, que já gera uma mexida que você diz assim, mas espera aí, eu li tanto Brand, e ele falou tanto sobre que a restauração, né, a estabilização, né, mas então cada vez que eu mexi nele é uma alteração? Sim, cada vez, né, não existe isso. Cada vez que você mexe, você precisa estabilizar, isso já é uma alteração. Né? Então, você já está alterando o estado desse bem.
Então, essa conservação, essa definição, ela traz esse, né? Para quem já estava acostumado com um outro conceito, já começa a primeiro, né? O primeiro, né? Dá um embrulho, né? Não sei. Então, né? Voltando. Oi. Existe também uma questão com relação a o que o museu pensa, não é? Também com relação a essa conservação. E aí, por exemplo, a gente eu já tive situações que, assim, não mexe em nada, porque esse objeto, ao longo do tempo, ele vai assumindo características, modificações, e essas alterações contam a história, não é? Contam a evolução, contam a vida desse bem. Por exemplo, não é minha praia, mas a prataria, por exemplo, não é? Uhum. Isso a oxidação. A oxidação, não é? Isso, por exemplo, a história são direções que o museu adota, não é? Ou conserva, porque cada vez que eu limpo uma prataria, por exemplo, não é? Eu vou polindo, eu vou riscando, não é? Eu vou alterando o objeto, não é? Isso também com relação aos têxteis. Por exemplo, no museu que eu tô, tem peças que foram lavadas, por exemplo, e o forro migrou para outras partes. Então, o que era um linho branco ficou rosa. Não é? Ai, que delícia. E aí, diante desse erro, não é? Uhum. Diante dessa falta de conhecimento, o que é que acontece? Tem outras peças que, assim, não mexe, deixa, e aí tem pingos de vinho, não é? E aí, assim, a conservação preventiva é evitar que um inseto, uma barata, uma traça vá acabar com o bem, né? Então, vamos falar de conservação preventiva, Ascan. Vamos falar sobre essa ação, né? Vamos usar o têxtil como exemplo. Essa teoria do não mexer, o pingo faz parte da história do objeto, né? Vamos limpar, não vamos limpar, né? Então, o pijama do... Puxa Getúlio, vida, agora esqueci. do Getúlio. Do Getúlio. Vamos fazer um fuxico na bala? Não, né? Não. Aí vamos remendar? Aí vamos limpar esse sanguinho? Uhum. Não, né? Então, e essa conservação preventiva, né? Então, dentro daquilo que eu estava falando, né? Então, né, em outras palavras, a conservação consiste em evitar, prevenir as alterações futuras de um determinado bem, né? Estabilizar. Então, essa ideia, a qual converte em redundante expressão conservação preventiva, né, ela pode articular-se da seguinte forma. Então, é uma atividade que consiste em evitar futuras alterações no bem, né, relendo a frase, né, como definição do que é a conservação. Então, eu poderia argumentar, né, justamente que definições desse tipo são muito restritivas, não? Será que ela não limita um pouco essa ação? Será que, então, ela está sendo usada da forma correta, né? Então, esse termo, ele poderia
ele é muito idealista, vamos dizer dessa forma, né? Que na prática, né, o que se qualifica como conservação nem sempre consegue evitar essas alterações futuras de um bem, né? Que inclusive pode ter o efeito contrário a médio e longo prazo, né? O que normalmente acontece. Então, afinal, né? O que é conservação? Se não é isso que a gente decorou a vida inteira. Alguém se arrisca? A conservação, para não mexer, é uma foto, não é do bem. Que aí não vai alterar nunca. Até a foto altera as câmeras. Não, a foto, o papel, Ninguém tá... né? O papel, mas a imagem do bem fica. Depende como é que você faz assim, se você mantém numa mídia, né, e vai fazendo a atualização disso. A imagem que você tinha num disquete daquele teu povo aí que nem sabe o que é disquete, né? Mas depois a gente mostra uma foto para eles, né? A Fran, por exemplo, acho que nunca viu um disquete, nem sabe o que é um disquete, né? Já nasceu no CD-ROM. Já vi sim. Não sou tão novinha assim, não. A Fran já nasceu no CD-ROM, né? Então, uma foto que eu tenho num disquete, será que eu consigo? Aqui em casa eu não tenho, embora aqui tenha um monte de coisa, eu não tenho mais o meu TX, TR, 486, sei lá o quê, né? Eu sou do tempo que fiz datilografia, gente. Eu fiz curso, eu tenho certificado de curso de datilografia. Entregue a sua idade sem dizer quantos anos você tem. Esse é o momento. Nas redes sociais, vocês vão descobrir que eu vou fazer 4.1 em breve. Então, esse termo, né, essas futuras alterações, né, a gente não consegue evitar, né? E às vezes a gente causa ao longo prazo danos muito maiores, né? Eu aprendi a fazer consolidação de terra com primal, hoje eu já sou completamente contra, porque eu já sei que primal é lindo, é ótimo, custa um carro. Mas ele não serve para tudo. Ele não é assim tão uau, tão fantástico, né? A gente tem que saber o limite disso, né? A gente tem que saber como usar isso, né? Então, o que é a conservação? Agora eu vou gravar essa, né? É a atividade que aspira evitar futuras alterações, né? Ela não consegue ter essa certeza, a gente não consegue. A gente é conservador restaurador, minúsculo. A gente não é mágico, né? A gente não consegue prever as coisas. Algumas sim, mas outras a gente foge do nosso controle. Então, a conservação ela é a atividade que se considere em adotar medidas para que um determinado bem experimente o menor número de alterações possíveis pelo maior tempo, né? Isso é conservação, né? Não é assim tão difícil. Carmen, está claro? Eu estou falando muito rápido, eu estou conseguindo ser didática, o meu português está... Tatiana, como sempre. Muito obrigada. Tá, qualquer coisa grita e diz, para, repete, tá? No te preocupes, ahí yo veo otra vez la repetición de la clase, así que... E qualquer dúvida, por favor, o meu portunhol é meio Shakira, mas a gente joga no Google e resolve bem, tá? Não te preocupes. Gracias, obrigada. Nada, Carmen. Então, é essa atividade, né, em adotar, né, à medida em que postergue, né, a próxima alteração, né? Quanto mais tempo ela demorar. Então, esse aspirar é isso, né? É tentar ter o menor número de intervenções possíveis num tempo maior, né? Então, esse é a definição
mais correta, né, da conservação, porque a gente não tem como ter certeza em que a gente vai evitar futuras alterações, né? A gente não trabalha a gente trabalha com bisturi, não com cartola do mágico. A gente não tem essa varinha mágica, né? que traz evitar, né? Então, e a gente... Ai, desculpe, eu não ergui a mão. Não, por favor, mas por favor. A não. gente ainda... Gente, vocês erguerem a mão, eu não consigo ver. Então, nem se preocupe. Eu que não fiz o certo. Mas a gente ainda tem... Volta ali no slide anterior. A gente ainda tem essa noção de que a alteração é sempre para o negativo. Mas nem toda alteração é negativa. Se, de repente, sei lá, daqui 100 anos, encontra um material que seja mais compatível com o metal, por exemplo, e essa ação de conservação for uma coisa estagnada, como é que vai fazer? Né? Ela não vai conseguir alterar para que esse material, esse objeto, esse bem, seja melhor conservado no futuro. Então, é muito complicado essa questão de estagnado, né? É muito complicado. Depois que eu li a teoria contemporânea, eu falei, eu fiz tudo errado. 20 anos fazendo... Ai, não posso falar isso. 20 anos fazendo coisa errada, né? Então, tipo, será que eu estou fazendo a coisa certa, né? Balança as estruturas, né? Quando eu começo a aula dizendo que essa teoria né, trouxe uma polêmica muito grande, porque muitas pessoas se colocaram em xeque. Eu me coloquei em xeque dizendo: será que eu fiz a coisa? Será que naquela vez eu fiz a coisa certa? Né? Te juro que foi de boa intenção, mas como eu sempre digo, o inferno do conservador restaurador está cheio de boa intenção. Né? A gente vai falar sobre autenticidade, a gente vai falar sobre intervenção, e a gente vai encontrar lá no meio do inferno Dona Cecília, que estava cheia de boa intenção. Ela estava cheia de boa intenção, mas vai estar lá no inferno. A gente vai lá, vou dar um abraço nela, vou dizer: Dona Cecília, falei tanto da senhora e estamos nós aqui juntas. Né? Até lá já vou saber falar o espanhol e ela vai me entender. Né? Então, quantas vezes será que a gente conseguiu evitar essas futuras alterações? Né? Mas, né, então, voltando, né, o que é a restauração? Então, ainda dentro dessa ideia muito difundida, né, a restauração ela pode ser definida de maneira bem simples como atividade que consiste em devolver algo seu estado original e autêntico. Tá bom. Quando? Quando que intervindo você consegue manter a característica original? Nunca. Então, vou eu lá, né? Aí eu quero manter a minha característica original. Eu acho que eu vou erguer aqui, eu vou dar uma esticadinha. Que característica original a gente está conservando, mantendo? Nenhuma, gente. Né? A característica original, ela é a original. Né? Então, a definição de 1801, gente, a gente usa até hoje isso. Pelo amor de Deus. A gente já passou esse tempo. Né? Então, a ação ou processo de devolver algo a uma condição sem dano ou perfeita. Não existe. Tudo tem o tempo, tudo passa pelo processo do tempo. Né? A gente fala também muito sobre a pátina do tempo. Brandi também traz um pouco sobre manter essa pátina do tempo. Então, será que quando eu estou dando uma esticadinha, né? Tem umas que parece, coitada, que se espirrar estoura lá atrás, parece que prendeu tudo com grampo. Né? Será que eu estou mantendo, né, sem dano? Será que abrir? Né? Eu falo que cada intervenção de restauro, cada vez que você minimamente, por mais que seja uma intervenção mínima, eu sou devota da intervenção mínima, mas já é uma intervenção.
por mínima que ela seja, ela já é uma intervenção. Né? Então, será que, uma vez que eu tenho uma mínima intervenção, então eu não vou abrir aqui e esticar, eu vou só aplicar uma injeçãozinha, daí a aula que vem eu estou assim, ó. Oi, gente, tudo bem? Foi só uma intervençãozinha mínima, né? Não consigo nem falar. Foi mínima mesmo? Será? Só uma aplicação, só vou pôr um primal aqui, dar uma estabilizadinha, né? Um paraloidezinho, 10%, coisa pouca, né? Não é mínimo, gente, altera. Então, definitivamente, né, o que caracteriza tanto a conservação como a restauração não são duas técnicas ou instrumentos, senão a intenção com que se realizam certas ações. Não depende do que se faz, mas para que se faz? E é isso que a gente vai entrar. Então, não é a ação, né? O fazer, para que se faz, né? É a intenção. Então, a tomada de consciência das limitações práticas e teóricas da conservação e restauração, ela se faz com praticamente e a totalidade das definições contemporâneas, né, desse tipo. Então, esses conceitos, eu sei que não tem imagem, que os slides estão, né, mas é fundamental que esses pontos cruciais, essas definições tão importantes se fixem, né? Então, eu tentei, né, eu queria encher de Hello Kitty aqui os meus slides, mas é importante que, nesse momento, a gente foque apenas nesses conceitos, né? Os próximos, eu vou aprender a botar as Hello Kitty dançando, né? Mas, nesse momento, essas definições são fundamentais. Então, a identificação, né, de conservação e restauração. Então, na prática, a conservação e a restauração, elas se sobrepõem com... Nossa, aqui está escrito algo, né? Mas com frequência, né? Então, por exemplo, quando se reentela uma pintura, depois eu vou arrumar ali para vocês, para que se evitem, né, futuras alterações do objeto, né, a deformação da tela envelhecida, né, essa operação de conservação, mas simultaneamente contribui-se para melhorar o aspecto da pintura, né? Então, porque a superfície resultante é mais polida e lisa, né? Então seria a operação de restauração. Então, quando a gente usa esses dois termos, eles, na verdade, eles se sobrepõem, né? Não está escrito ali com frequência, mas era o que deveria estar escrito, depois eu arrumo para vocês. Eles estão sobrepostos porque quando você faz uma coisa, né, você está fazendo a outra também. Então, do mesmo modo que se inverniza essa mesma tela que a gente reentelou no slide passado, né, então ela contribui para proteger essa película pictórica de certos agentes atmosféricos nocivos, né, a oxidação dessa pigmentação. Então, esse ato, né, essa contribuição, ela é uma operação de conservação. Mas também, se ela se incrementa, ela também, a vivacidade das suas cores, né, ela satura essas cores, né, e isso é uma operação de restauração. Então, esse tipo de coincidência, né, ela é muito comum. Então, já que a maioria das partes técnicas, né, do uso habitual produzem de forma simultânea e em maior ou em menor medida efeitos tanto do tipo conservativo quanto restaurativo, né? Então, fazer essa identificação, né, nessas coincidências causa, às vezes, um pouco de dificuldade, né? A gente normalmente está habituado, né, a usar
esses dois termos, né? Conservação e restauração, né? Então, a distinção entre eles, né? Muitas vezes, no entanto, né? Em referência a casos reais, fala com relativa segurança de trabalhos de conservação e trabalhos de restauração, como se ambas as atividades, né, elas fossem claramente discerníveis, né? O fato de que a maior parte, né, das pessoas que pronunciam, né, entendem o que se quer dizer em cada um dos casos, né, e demonstra que existe, né, um critério que as distingue. Então, esse critério é a perceptibilidade da intervenção à palavra conservação. Então, ela é empregada para se referir à parte do trabalho da restauração maiúsculo. Lembra que a gente tinha esse conceito de restauração maiúsculo quando é a ação, né? Quando você está no processo, né? Quando a metodologia, como a Selma definiu para nós perfeitamente, né? Que não aspira, né, a produzir alterações perceptíveis no objeto restaurado. Então, em contrapartida, se fala em restauração minúsculo para se referir à parte do trabalho de restauração que tem por objeto modificar aspectos perceptíveis do objeto, né? Um objeto ele só vai passar por um processo de restauração maiúsculo, porque ele precisa, porque a gente identifica, né? Então, esses aspectos perceptíveis. Então, ele está craquelado, ele está sujo, ele está, né, N danos, né, ele pode apresentar. Então, nesse sentido, ainda que as palavras conservação e restauração sejam empregadas de forma inexata, né, essa inexatidão é, ao menos, constante e se baseia em um critério coerente, né? Então, elas descrevem um conceito, assim, conceitos preciosos diante expressões imprecisas. É confuso, né? Mais uma vez, então, eles descrevem, né? Essa inexatidão é, ao menos, constante e se baseia em um critério coerente. Então, eles descrevem conceitos precisos diante expressões imprecisas, né? A incorporação desse critério às definições estabelecidas anteriormente permite superar ao seu menos, ou ao menos reduzir notavelmente a ambiguidade entre conservação e restauração. Né? Então, conservação preventiva. É bom que a aula está quase acabando e agora os ânimos vão animar. Então, dentro desse termo conservação preventiva, né, dentro dessa... existe um ramo específico, né, que tenha adquirido status de natureza própria e que em países de língua latina se tem denominado conservação preventiva. Então, na realidade, o que distingue essa atividade do resto da conservação não são seus fins, mas o método de ação. Isso significa, né, que a conservação preventiva, ela inclui exclusivamente aquelas atividades de conservação nas quais não se intervém diretamente sobre o objeto que se conserva, certo? Ela é preventiva. Então, mais sobre os seus contextos ambientais. Você está trabalhando o entorno, você não está trabalhando o objeto, né? Ou seja, a denominação conservação preventiva é enganosa. Toquem tambores agora, gente, né? Porque ela seria mais apropriada em falar em conservação periférica ou ambiental. Esse é o termo mais correto, né? Porque toda forma de conservação tenta evitar ou reduzir, né,
ou tenta prevenir minimamente alterações futuras do objeto. Né? Quando a gente fala que conservação preventiva ela está antes da ação de conservar, é isso. Né? Então, essas alterações, né, se prevenir de alterações futuras do objeto, né, por definição, não se pode haver uma conservação não preventiva. Toda conservação é preventiva, toda conservação é feita com o preceito de que você quer evitar intervenções, né, ou postergar essas alterações futuras. Então, quando você fala em conservação preventiva, em fazer essa modificação no entorno, no meio, né, você não está mexendo no bem, né? Então, esse termo está equivocado, né? E essa é a nossa primeira polêmica do dia, né? Sabe tudo aquilo que você sabia sobre conservação preventiva? Acabou de ir para o ralo. Porque a gente faz uma conservação periférica ou ambiental. Na realidade, quando eu vou fazer alguma conservação preventiva, né? Assim, o que é que eu faço? Eu faço na realidade, eu pego a peça, faço uma higienização, não é? Nunca faço por sucção, porque é mais complexo, mas com a trincha eu vou tirando alguma sujidade, não é? E aí embalo em papel acid free e coloco numa caixa apropriada, não é? Assim, evitando dobras, evitando alguma coisa nesse sentido, para não quebrar as fibras, mas é muito mais nesse sentido. Não há uma intervenção direta, mais drástica na peça, não é? A única intervenção mais drástica que eu fiz na peça, quer dizer, mais drástica, eu limpei umas cruzes de peitoral, não é? Com água deionizada. Pronto. E aí, assim, muito suave, não é? Para tirar a sujidade daquela peça, que aí, pronto, deu uma outra vida e etc. Mas nada demais. Mas daí não é avaliando o processo. O processo está correto, é só o termo que está equivocado. É só isso. Né? A partir do momento que você fez uma limpeza, por mais sutil, por mais menos agressiva, que já é um preceito, ela já é uma restauração. Você botou a mão no bem, você higienizou, seja com pincel, seja com aspirador, seja com sopro, ela já não é uma conservação preventiva, né? Ela é uma conservação direta. Você está mexendo diretamente no bem, né? A conservação preventiva, né? Ela seria ou a conservação, ela seria a preservação ou conservação ambiental, né? Quando você higieniza a estante aonde essa caixa ácido free que você tem, né? Essa seria a diferença. E Tatiana, esses conceitos a gente pode encontrar onde? E na nossa aula, no livro e na nossa aula. Eu vou passar vários textos para vocês que falam sobre isso. Eu vejo que tem alguém com a mão para cima, mas eu não consigo saber quem é. Tá. Mas nesse livro você acha todos esses conceitos. Eu coloquei o livro já no grupo do WhatsApp. Tá, perfeito. Uau. Em espanhol. Perfeito. Obrigado. Ótimo. Muito obrigada. Carmen, por favor, sí. Carmen. Una consulta. En realidad los términos o la terminología para la conservación del patrimonio cultural tangible no está definido en la Carta de Nueva Delhi
del 2008, donde se define lo que es conservación, conservación preventiva, conservación curativa, y dentro de la curativa la separación entre la conservação e a restauração per se? Não sei se eu entendi a pergunta, Carmen. Se é a mesma definição que está na carta de 2008? Sí, no, te pregunto, o sea, porque estoy viendo tu diapositiva y estás poniendo preservación o conservación ambiental, conservación directa o restauración. Entonces, te lo pregunto porque muchas veces nosotros, para lo que es conservación de arquitectura arqueológica, sobre todo en lo que es Perú, nos basamos en la terminología que define esta Carta de Nueva Delhi, ¿no? Sí. Entonces, tomamos todo lo que es conservación preventiva, tal cual, obviamente el factor medioambiental dentro de la preventiva, ¿no? Y ya dentro de la curativa, ya lo que es la intervención, sea para preservar en la mínima intervención que va desde la limpieza, ¿no? Y una máxima intervención que sería la restauración, la cual es uma ação excepcional, não? Sim, são essas definições, Carmen, são bem essas definições. É bem interessante você trazer a Carta de Delhi, porque aqui no Brasil, né, eu falo pela minha experiência, conheço, obviamente, a Carta de Delhi, conheço os preceitos, mas aqui no Brasil não se fala em Carta de Delhi. Né? Se fala apenas principalmente em restauro arquitetônico, se fala em Carta de Veneza, né? Se limita muito àqueles 16 artigos que eles acham que explica tudo, né? E não é bem assim, né? Então, eu reforço né? Esses são os conceitos que traz a teoria contemporânea. Eu vou salvar a Carta de Delhi em português e espanhol e vou disponibilizar para vocês, né, mas vocês vão ver que esses termos de conservação preventiva, curativa da Carta de Delhi já vem com esses conceitos da teoria contemporânea, mas que aqui no Brasil ela não é difundida, né? Me corrijam vocês que nós temos aí um grupo grande de vários locais do Brasil, se alguma vez viram algum edital ou viram alguma indicação sobre o uso da Carta de Delhi, né? Então, Carmen, é fundamental trazer isso, porque aqui ele não é difundido, né? A gente está... vocês estão anos-luz avançado, porque é uma carta de 2008, a gente está em 2022, já se passaram alguns anos, né? E a gente continua usando as mesmas cartas, né? A cada 2 anos sai uma recomendação, sai uma carta nova, né? Mas a gente se limita a ficar usando sempre, a não sair dessa zona de conforto, né? Então, é muito interessante você trazer isso. Eu confesso que tinha até esquecido de fazer essa associação. Muito obrigada, Carmen, pela sua Les he puesto en el chat un libro que es Documentos Fundamentales para la Conservación, o sea, todos los textos internacionales. No está tan actualizado, creo que le faltan los últimos 6, 7 años, pero está en español. Não é problema, se você puder nos disponibilizar, por gentileza, Carmen, por gentileza. Vai ser... Aqui. Já está aí, é que eu fechei o meu WhatsApp, eu acabei fechando. Está no WhatsApp? Está no grupo? Está no grupo. Ou está no chat aqui? Não, está no grupo. Perfeito, depois vou acessar e vou salvar também para vocês, para ter isso registrado lá. Então, assim, só para a gente quase encerrar a nossa aula, faltam 3 slides, eu falei que eram 20 slides, mas que eu ia terminar assim na tampa, né? Então, precisando esses conceitos a partir
do livro do Vinyas, né? Então, preservação ou conservação ambiental ou direta ou periférica, né? Que é a atividade que consiste em adequar as condições ambientais que se encontram bem para que este se mantenha em seu estado presente. Né? A gente não tem como prever, né? A gente tem que garantir o seu estado presente. Né? Então, conservação ou conservação direta, né, que é a atividade que consiste em preparar um bem determinado para que experimente a menor quantidade possível de alterações, intervindo diretamente sobre ele, né? Intervento mínimo, ações mais brandas, né? Inclusive alterando ou melhorando suas características não perceptíveis. Né? Então, aplica-se o termo não perceptível para um espectador médio nas suas condições habituais de observação desse bem. Então, a conservação direta também pode alterar aspectos perceptíveis, mas somente por imperativos técnicos, né? Então, poucos irão notar, né? Um público médio, né? O público comum, né? Ele talvez não note essas alterações. Então, a restauração, né? Ela é a atividade que aspira a devolver, né, o seu estado anterior, né, os aspectos perceptíveis de um determinado bem, estendendo-se como perceptíveis para um espectador médio, né, um estado normal de observação. Então, quando há uma intervenção mais distinguível, né, mais incisiva, mais aonde ele traga características que um espectador médio, né, a gente chama de médio, né, o Vinyas traz essa tradução, o tradutor do livro traz como médio, né, um espectador que não está tão acostumado a observar uma intervenção de restauro, né, então ele passa a ser não tão do não tão perceptível para um perceptível, né, então restauração seria isso. E é isso, gente. Chegamos nos 5 minutos finais da nossa aula.